Quando a gente fala de pautas relacionadas a racismo, existem três conceitos que se misturam muito, tanto a partir de pessoas que são racistas e lutam contra as pautas de igualdade racial, quanto entre pessoas que lutam a favor da igualdade racial. Esses são os conceitos de raça, etnia e cor de pele. E é sobre esses três conceitos e sobre como diferenciar eles que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. Toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, a gente tem conversas que a comunidade LGBT precisa ter. E hoje a gente vai falar de raça, etnia e cor de pele, que são conceitos muito importantes da gente entender se a gente quer entender melhor a questão racial no Brasil e também em outras partes do mundo. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que você tem uma pele e que essa pele não é transparente. Se essa pele não é transparente, as pessoas conseguem ver, essa pele tem uma cor. Você tem então uma cor de pele. E se a gente tirar uma foto sua e botar essa imagem num Photoshop, em algum programa de edição de imagem da vida, e usar o conta-gotas para ver a cor, essa cor vai estar associada a um código para que essa cor possa ser replicada em ilustrações e em outras imagens. Essa é a sua cor de pele. Só que a cor de pele, ela não é a mesma para a vida toda. As nossas cores de pele elas vão mudando. Não estou dizendo que uma pessoa que nasça branca possa ficar preta. Eu estou dizendo que existem vários fatores que mudam a tonalidade da nossa pele. O tempo, a exposição ao sol, o estresse, a alimentação, tudo isso faz com que a cor da nossa pele vá mudando, mesmo que seja muito pouco. A maior prova disso é que todo mundo tem mais de uma cor de pele. A pele da palma da sua mão é diferente da pele das costas da sua mão, que é diferente da pele do seu nariz, que é diferente da cor da pele da sua virilha, que quase não vê sol. E isso leva a gente para uma outra coisa muito interessante. Quando a gente vai falar o que é racismo para alguém que nunca ouviu falar desse tema, geralmente crianças, porque é um assunto que hoje muito se conversa, a gente fala que é um preconceito sofrido pelas pessoas por causa da cor da sua pele. Apesar desse conceito não estar totalmente errado, para começar, para introduzir o tema, o racismo vai muito além da cor da pele. E existem outras formas da pessoa experienciar o racismo, ser vítima de racismo, que não passam pela cor da sua pele. Às vezes a cor da pele da pessoa não é o que vai fazer ela sofrer racismo. E eu vou explicar por quê. Você sabia que existem pessoas brancas que têm peles mais escuras que pessoas pretas? Existe um projeto de fotografia que ele fez exatamente aquilo que eu falei. Ele tirou foto das pessoas e num programa de computador ele viu a cor da pele de cada um, aquele código que representa aquela cor. Se você trabalha com design, sabe do que eu estou falando. Então esse projeto começou a parear as pessoas que tinham cores de pele idênticas, que ali naquele programa as cores das peles dela tinham os mesmos códigos. E ele pareava pessoas que eram vistas com cores diferentes, mesmo tendo a mesma cor de pele. Então você tinha duas pessoas com a mesma cor de pele, em que uma era vista como branca e outra era vista como negra. E como isso acontecia com várias pessoas, existiam algumas pessoas que eram vistas como obviamente brancas, e ninguém jamais diria o contrário, que tinham peles mais escuras que pessoas obviamente negras, que jamais ninguém diria o contrário. Claro que eu estou falando de pessoas negras de pele clara, pessoas negras que não são retintas, mas ainda assim pessoas negras que sofrem racismo. Talvez você esteja aí pensando em comentar já sobre essas pessoas aí são pardas, mas tem outro vídeo aqui no canal falando dessa questão de o que é o pardo, em que eu explico que tem a ver com a questão da miscigenação do Brasil e de como ela tem vários fatores racistas. A maior prova disso é que a gente sempre vê pessoas dizendo eu não sou negro, eu sou pardo, mas nunca vê pessoas dizendo eu não sou branco, eu sou pardo. A única vez que a gente consegue ver uma pessoa dizendo eu não sou branco, eu sou parda, é quando a pessoa está tentando uma vaga por cota numa universidade. É o único momento, que ela teria uma vantagem em não ser vista como branca. Porque isso tem a ver com a política de embranquecimento do Brasil. Mas se você estiver interessado em saber mais sobre esse assunto, vai ter um vídeo aqui no card que eu falo melhor sobre essa questão do pardo no Brasil. Mas voltando, se a gente tem pessoas com cores de pele idênticas e até pessoas brancas com peles mais escuras que pessoas pretas,
Como é que a gente consegue entender uma como branca e outra como preta, apesar de cores de pele iguais ou muito semelhantes? Porque elas têm raças diferentes. E eu não estou falando aqui de raça que nem a gente fala de raça de cachorro, porque as semelhanças são muito maiores do que entre um pug e um labrador, por exemplo, que são totalmente diferentes, apesar de serem cachorros. Eu estou falando aqui de raças num contexto até um pouco mais social, até porque a diferenciação de raça ela acontece mais na sociedade, na forma que algumas pessoas são tratadas, algumas tendo privilégios e oportunidades e outras não, do que em qualquer outro âmbito. A raça ela é um conjunto de características comuns a determinados indivíduos de diferentes grupos. E aí essas características incluem, mas não se limitam a cor de pele, cor e textura de cabelo, textura de pele, formato dos lábios, do nariz, do maxilar e até a quantidade e a distribuição de pelos pelo corpo das pessoas. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa considerada amarela, descendente de japoneses ou chineses, coreanos, ela pode ter um tom de pele exatamente igual de uma pessoa branca. Mas você sabe quem é branco e quem é amarelo, mesmo que a pessoa amarela esteja, por exemplo, de óculos escuros. Existem uma série de características, algumas são mais marcadas, como o fato dos olhos terem um formato diferente se você é amarelo do que se você é branco, mas existem características mais sutis que até é difícil a gente enumerar, mas você consegue saber quem é amarelo mesmo que a pessoa, por exemplo, esteja de óculos escuros, como eu falei. Da mesma forma que indígenas e negros, que podem ter tons de pele muito próximos ou iguais, mas você consegue diferenciar quem é indígena e quem é negro, quem é árabe de pele mais escura, também você consegue diferenciar. E aí a gente pode até conversar um pouco sobre as misturas que acontecem na miscigenação, quando pessoas de duas raças têm filhos. Isso acaba complicando um pouco a nossa conversa, mas a gente sempre tem que ter em mente que quanto mais características de uma raça oprimida uma pessoa tem, mais opressão ela vai sofrer. E quanto mais características físicas de uma raça opressora a pessoa tiver, mais privilégios ela vai ter. E isso começa a explicar por que pessoas de pele negra um pouco mais clara, com traços um pouco menos marcados, sofrem menos racismo, ou não sei se menos racismo é o termo certo, ou talvez racismo de forma um pouco menos violenta que pessoas negras de pele retinta, por exemplo, que é a tal da pigmentocracia que existe no Brasil, que é o colorismo que existe no Brasil. E de forma alguma a gente está falando de colorismo de dizer que pessoas negras de pele clara não sofrem racismo. A gente está falando que é importante fazer um recorte de pessoas negras de pele clara e pessoas negras retintas. E isso também explica porque algumas pessoas que são lidas como brancas tentam se passar como pardas ou como negras de pele clara para de repente conseguir alguma vantagem num momento específico, como por exemplo numa cota de universidade pública ou para tentar ter lugar de fala em determinadas discussões. Essa é a tal da afroconveniência. Mas esses dois são assuntos muito mais profundos para a gente conversar em outro dia e tem muita gente bacana fazendo conteúdo muito bom na internet sobre isso. Mas acho que agora é hora da gente entender, agora que a gente sabe o que é cor de pele e o que é raça, o que é etnia e qual a diferença entre raça e etnia. A gente tem que entender que o ser humano ele responde a outros seres humanos, responde ao clima, responde ao que acontece ao redor dele. Essas respostas que a gente dá, tanto enquanto indivíduos e como os outros indivíduos respondem às nossas respostas, ou como grupos também respondem e vão se conectando, isso tudo cria uma cultura. Todo povo tem sua cultura. Se você é branco, a sua cultura é roubada de outra cultura. Mas se você não é branco, você tem lá a sua cultura própria do seu povo, do seu grupo. E aí eu trouxe aqui a definição do antropólogo Edward B. Taylor, que ele define cultura como todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. No desenvolvimento dos homens e da sociedade, aí eu estou falando de centenas e milhares de anos, não estou nem falando de década é muito pouco. As pessoas desenvolvem culturas. Então, no início, existiam raças e meio que cada raça ocupava um território. Por exemplo, a gente tinha os árabes, os negros na África, os europeus, os povos indígenas, e aí estavam as raças separadas.
Só que os continentes eles são muito grandes. E a gente tinha, por exemplo, povos indígenas espalhados por toda a América antes da invasão e do genocídio. E aí cada povo, respondendo ao clima do local, ao tipo de alimento que estava disponível naquele local, às coisas que aconteciam por ali, acabou desenvolvendo sua própria cultura, que diferenciavam esses povos entre si. A mesma coisa aconteceu com os povos amarelos em diferentes pontos da Ásia. E é a partir daí que a gente define o conceito de etnia. A etnia abraça muito a questão da raça, ela tem muito a ver com a questão da raça, mas ela também traz muito junto com ela as questões de cultura. Por exemplo, quando os portugueses invadiram o Brasil, a gente tinha aqui centenas de povos indígenas diferentes. As pessoas chamam de tribos, mas na verdade são povos indígenas diferentes. Cada um tinha o seu território, cada um tinha seus costumes, cada um tinha a sua cultura. Eram diferentes etnias que existiam aqui no Brasil. E quando a gente está falando de etnia, a gente está falando de algo que vai além do racismo. O racismo está presente nisso, mas vai além. Enquanto o racismo ele diz que uma raça é superior a outras, a gente tem o etnocentrismo, que coloca uma etnia como centro, como correta, e todas as outras como específicas, como diferentes, como erradas, como esquisitas, como primitivas. O etnocentrismo ele carrega sim muito racismo dentro de si, porque ele subjuga as pessoas a partir de raças. Mas ele também carrega várias outras questões. Por exemplo, você pode ser uma pessoa branca e sofrer com etnocentrismo porque você veio do Nordeste, por exemplo. E é por isso que determinadas religiões são consideradas como corretas, enquanto outras religiões são consideradas como seitas ou muito místicas. Algumas pessoas dizem que nem consideram aquilo religião porque não cumpre os requisitos para ser religião, requisitos esses criados pelas religiões que estão no etnocentrismo, ali no centro, né? Por isso que a gente tem roupas e cabelos que são considerados bonitos, que são considerados profissionais, que são considerados aceitos, enquanto outros são considerados cabelos étnicos, cabelos diferentes, cabelos não muito profissionais. Eu não contrataria alguém com esse tipo de cabelo. E perceba que com cabelo eu não estou falando de estrutura de cabelo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso. Eu estou falando de estilos de penteado, se a pessoa usa trança, se a pessoa usa dread, se a pessoa costuma usar turbante. Todo esse tipo de questão ela passa pelo etnocentrismo. E aí a gente vê na história que os membros da etnia dominante, né, da cultura dominante, subjugam as outras culturas, as outras etnias, e acabam pegando elementos das culturas dessas etnias, né, desses grupos, e tomam para eles. E aí quando eles usam, são vistos como bonitos, como legais, como diferentes, como estilosos, como personalidade. Mas quando membros dessa outra cultura que teve esse elemento roubado usam esse elemento, são vistos como feios, como perigosos, como estranhos. Esse é o conceito da apropriação cultural. E aí tem aquele exemplo clássico, né? Religiões de matriz africana são alvos de preconceito o ano todo, com expressões tipo chuta que é macumba, ou então quando a gente fala de terreiros sendo alvos de ataques dentro do Brasil. Mas aí chega no carnaval, as pessoas se fantasiam de Iemanjá, geralmente pessoas brancas. Chega no novo, as pessoas pulam 7 ondas. Tudo isso são elementos roubados das culturas das religiões de matriz africana. Quando a gente fala de indígenas, os povos indígenas foram e continuam sendo mortos durante toda a história do Brasil, mas aí no carnaval as pessoas se fantasiam de índio, como se índio fosse uma coisa só, e não existissem centenas de povos indígenas diferentes. E também fazem marchinhas de carnaval ridicularizando o índio, colocando o índio como selvagem. E aí quando o índio aparece na televisão com uma porra de um Apple Watch, dizem que o índio não pode ter Apple Watch porque ele é índio. Isso é o que é etnocentrismo. Você deve ter percebido que toda essa conversa sobre cor de pele, raça e etnia tem uma série de desdobramentos, e aqui a gente já falou sobre apropriação cultural, sobre afroconveniência, sobre colorismo, porque realmente é um assunto que vai se expandindo. A gente podia ficar aqui falando um tempão. E existem muitos estudos acadêmicos. Se você não curte ler estudo acadêmico, tem conteúdo na internet de todos os tipos, dos mais profundos até os mais fáceis de você assimilar se você estiver começando no assunto, que falam disso. Então esse vídeo aqui, ele está perto do final, ele já está quase acabando, mas esse assunto, se nunca passou por você esse assunto, ele está só começando.
E por mais que eu pretenda voltar a trazer esse assunto aqui, trazer convidados para conversar comigo, pesquisar mais para falar mais, eu também conto com você que está assistindo, para você pesquisar, para você comentar, a gente trocar muito nos comentários, sempre com respeito, para que esse assunto ele não termine aqui, para que eu não seja, como eu sempre digo, nem sua única, muito menos sua última fonte sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gosta desse canal, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com a partir de R$5 mensais, você ajuda esse canal a continuar existindo. Você pode fazer essa ajuda por cartão de crédito ou por boleto bancário. O link para você apoiar vai estar aqui embaixo e eu vou agradecer muito se você puder nos ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!